Muito boa noite, mais uma vez. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a dependência química. O meu nome é Cláudio. Nós estamos na terceira semana do 30 Semanas, na decisão 1, admitir, eu tenho problemas. Hoje vamos falar sobre o confidente. Admito que preciso de um confidente. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E Tiago 5,16: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Admitir essa primeira decisão, uma das mais difíceis, por quê? São 3 admissões que precisamos ter para nós mesmos, para Deus e para alguém da nossa confiança. Para nós mesmos, para que consigamos iniciar esse processo. Para iniciar um processo de cura, um processo de restauração, um processo de transformação, eu preciso admitir: eu tenho um problema e preciso de ajuda. Admitir a Deus para ser perdoado e ajudado. E ao admitir alguém da minha confiança para que essa cura inicie na minha vida. Admitir é o início do processo de cura. E o caminho da restauração e dos seus relacionamentos não deve ser trilhado sozinho. Como a gente viu, nós vamos precisar de pessoas que já passaram por esse processo, pessoas que já receberam de Deus algo nesse processo, a sua cura, a sua transformação. E essas pessoas com o coração repleto de alegria e de gratidão vão nos ajudar em nosso processo de cura, de transformação e de restauração. Então eles vão receber e vão compartilhar isso com a gente. Como que vai acontecer esse processo? Na realidade, todos essas três instâncias de ajuda nessa jornada, que começa com Jesus Cristo, o mais importante, pois nos conecta a Deus, o grupo de apoio, pois nos conecta uns aos outros, e um confidente, pois o confidente nos ajuda nessa conexão com a gente mesmo. As escolhas acerca dessas instâncias são muito importantes, uma vez que uma pessoa vai caminhar com a gente durante todo esse processo, durante todo o programa. Porém é importante saber que em seu processo de limpeza, isso será feito apenas por você. Esse confidente, ele vai nos ajudar no processo, mas ele não vai fazer por nós. Então existe uma dinâmica que é a seguinte: essa pessoa, ela vai nos ajudar no processo, mas ela não tem como fazer por nós. A gente costuma brincar que o 30 Semanas, esse confidente, ele seria como um parceiro de academia ou um parceiro de caminhada. Aquela pessoa que no início ela nos estimula a não desistir do processo. Porque o início de um processo de você entrar numa academia, de você fazer uma arte marcial, ou mesmo de você fazer uma caminhada ou uma corrida, é nesse início onde grande parte das pessoas elas desistem do processo. Então esse confidente vai ser um parceiro que vai te ajudar a não desistir do processo. Ele vai te ajudar a não parar. E sim, a cada dia, a cada semana, a prosseguir nesse processo, para que você não desista, para que você continue e que em nome de Jesus também seja curado, também seja restaurado, também seja transformado. A interação com esse confidente é muito importante. Nós vamos ter alguns pontos abaixo, onde você aí na sua apostila, você vai marcar, ou você vai circular, pintar esse círculo aí, ou vai marcar um X no que vocês acreditam ser importante. Razões para se ter um confidente. Por que eu preciso de um confidente? Em primeiro lugar, porque é bíblico. Em Eclesiastes 4:12, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Também é fundamental para o seu processo nas tomadas de decisões. O confidente também ora e te apoia espiritualmente. O confidente é aquela pessoa que vai estar continuamente intercedendo por você, orando por você. O confidente também o incentivará em seu relacionamento diário com Jesus. O confidente poderá direcioná-lo e ajudá-lo na escrita das suas memórias.
Confidente também é muito positivo ter alguém de confiança para nos ouvir e para guardar o sigilo daquilo que a gente for falar. E na ausência de um confidente pode dificultar o nosso processo de cura. Porque a palavra de Deus nos diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem também afia o seu companheiro. Provérbios 27, 17. Segundo, possíveis consequências por não ter um confidente. Tem pessoas que tentam fazer ou passar por todo esse processo sem o auxílio de um confidente. É possível? É muito difícil. Por quê? Porque sozinho a gente vai até mais rápido, mas não vai muito longe. E o 30 Semanas você vai perceber que ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. E não dá para a gente fazer as coisas sozinho. Muitas vezes a gente tenta na força do próprio braço, a gente tenta, principalmente pessoas que tenham dificuldade de pedir ajuda, pessoas que têm dificuldade de reconhecer as suas limitações, de reconhecer os seus problemas, tenta fazer sozinho. Mas a gente até brinca e fala, a gente tentou sozinho a vida inteira. E muitas vezes não é possível. No 30 Semanas também, não é possível você fazer tudo sozinho. Você vai precisar de Deus, vai precisar da ajuda de Deus. Como a gente sempre diz, o 30 Semanas não é autoajuda. 30 Semanas é a ajuda do alto. Então a gente vai precisar de Deus e de pessoas de Deus. Pessoas que Deus já tratou através dessa ferramenta. Pessoas que Deus já restaurou através desse programa. Que vão ajudar você nesse processo de transformação e de restauração. Para que você receba a cura emocional. Ok? Então, possíveis consequências por não ter um confidente. Dificuldade na escrita das memórias. Você também pode estar suscetível a não endereçar pontos importantes da sua trajetória. Também não ter ninguém que contemple ou alguém competente para ouvir suas memórias. Interrupção do seu processo de autoconhecimento. E o resultado do programa abaixo do esperado. Uma das maiores dificuldades no caminho da restauração é, sem dúvida, falar de si mesmo. Falar da gente é complicado. É difícil a gente expor limitações, dificuldades, fragilidades, expor o nosso, vamos dizer assim, o seu lado ruim, o lado que as pessoas não conhecem. Ou talvez até conhece, mas reconhecer isso não é fácil. Essa barreira será ultrapassada com as participações do seu grupo de apoio, que em nome de Jesus muito em breve retornaremos, assim que essa crise passar, assim que essa situação estiver resolvida em nome de Jesus, voltaremos com os nossos grupos de apoio. Essas barreiras serão ultrapassadas através dos grupos, uma experiência que abre para um novo entendimento sobre as suas emoções e paralelamente por meio de um confidente, uma figura muito importante em seu processo de cura. Terceiro, passos para identificar e escolher um confidente. Primeiro deles, esteja atento ao seu redor. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cai, o amigo ajuda a levantar-se, mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. Seu confidente será uma pessoa muito importante no processo da sua restauração, porém, suas ações serão limitadas. As ações do confidente serão limitadas. Por quê? O confidente é alguém que você escolhe e terá ao seu lado para auxiliá-lo em suas decisões, na escrita da sua história de vida, mas como ouvinte. Na leitura, você será o leitor e o seu confidente o ouvinte. No momento da sua leitura, ele fará apenas isso, ouvir. Mas no processo de convivência entre vocês dois, poderá tirar as suas dúvidas, dar orientações específicas sobre o ministério e também abordar alguns assuntos de maior profundidade. O confidente, basicamente, ele te ouve, é uma pessoa de confiança para quem você vai poder abrir o seu coração e dizer coisas que são ou muito extensas ou muito íntimas, e você ainda não consegue falar disso abertamente no seu grupo de apoio. Então esse confidente vai ser essa pessoa que você vai, da sua confiança, da sua escolha, que você vai poder abrir o seu coração, que você vai poder
falar abertamente sobre qualquer coisa, porque é uma pessoa que vai guardar total sigilo daquilo que você falar. Seja atento aos apontamentos de Deus. Isaías 30, 21 diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Ouça sempre os apontamentos que Deus vai te dar. Histórias, amizades, uma conversa, uma afinidade imediata, empatia, tudo tem a ver com o apontamento de Deus. Não tenha medo de convidar alguém. O possível confidente já esteve onde você está. A sua história de vida também edificará a vida do seu confidente. Deus terá prazer em ajudá-lo em cada parte do seu processo. Passos para direcionar a sua escolha. Siga as orientações básicas. Primeiro, ore e busque a direção de Deus. Esteja atento às orientações dadas nos encontros do 30 semanas. O confidente pode ser o seu líder de grupo de apoio, ou um voluntário que esteja servindo ativamente no programa 30 semanas, ou alguém da sua confiança que já tenha feito o ciclo do 30 semanas. Então, basicamente assim, qualquer pessoa aqui da igreja que já fez o ciclo do 30 semanas, você poderá convidar para ser o seu confidente, ok? A pessoa precisa ter feito o ciclo, porque se ela fez o ciclo e completou o ciclo do 30 semanas, ela recebeu esse processo do confidente. Então ela teve um confidente. E se ela teve um confidente, se ela recebeu, ela pode te entregar, porque ela vai saber como fazer, ok? Ela vai saber como te orientar nesse momento, como confidente. O confidente deve ser do mesmo gênero que você, masculino ou feminino, sem exceções. Nem precisamos estender nisso, né? O confidente deve ter feito o curso de confidente com equipe de liderança. O que é o curso de confidente? Na verdade, é essa ministração que a gente está fazendo hoje. Esse é o curso de confidente. Então, ou a pessoa vai ter assistido essa ministração, ou isso depois também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Ela, ao assistir essa ministração e relembrar qual é o papel do confidente, ela vai estar apta a te servir, porque ela vai relembrar todo esse processo, como que foi feito e como que deverá ser feito a partir de agora, ok? Você pode ou não se identificar com a história de vida dessa pessoa. Essa pessoa não precisa necessariamente ter a mesma história que você, ou estar no mesmo grupo que você, ou ter tido a mesma área, ou uma pessoa curada naquilo que você está lutando. Por quê? Porque ela não vai te aconselhar. Isso é uma das principais atividades do confidente. Ele não aconselha. E por que, por exemplo, eu, como confidente, mesmo tendo sido usuário de crack, ter tido essa história na dependência química, não posso aconselhar um dependente químico, uma pessoa que talvez esteja usando crack? Porque o crack é a nossa válvula de escape em comum. Lembra na ilustração da árvore, os galhos? Os nossos bloqueadores são diferentes. Cada um de nós é único e Deus vai usar uma forma única na sua vida, na sua história. A minha receita só serve para mim. Então eu não posso passar a minha receita para alguém esperando que aquela pessoa tenha o mesmo resultado que eu. Porque nós somos diferentes, a nossa história é diferente. Por mais que o nosso válvula de escape, a nossa compensação, a dependência química, no meu contexto, seja a mesma, como eu expliquei, os bloqueadores são diferentes, a nossa história de vida é diferente, as nossas circunstâncias são diferentes. Ok? Então, a pessoa não precisa ter a mesma história que você, porque ela não vai te aconselhar. Ela vai ser alguém de confiança que vai te ouvir. Entenda que o confidente não é único, ou seja, você pode trocar de confidente, cada pessoa acontece alguma coisa, a pessoa mudou de cidade, você vai trocar de confidente, você vai escolher convidar outra pessoa. E também não é para a vida toda. O confidente ele só dura a partir dessa terceira ministração que a gente está fazendo até a 30ª. Terminou 30 semanas, esse processo de confidente termina junto. É só durante o ciclo. Lógico que esse confidente no final do ciclo vai ter uma alegria imensa em colocar um botão em você
ajudando, reconhecendo que você concluiu esse processo, que em nome de Jesus você chegue até o fim e que o seu confidente coloque um botão em você, que você concluiu, coloque esse memorial na sua camisa, dizendo que você concluiu esse ciclo do 30 semanas. Amém? Apesar de todas essas adversidades que a gente tem vivido no dia de hoje, em nome de Jesus, que você consiga concluir esse ciclo e que Deus gere essa cura, essa transformação sobre a sua vida também. Seja direto ao falar com a pessoa. Você pode ser o meu confidente ou a minha confidente? Seja direto, ok? O máximo que a pessoa vai poder dizer para você é não, não posso. Aí você vai convidar outra pessoa. Talvez essa pessoa já esteja com o número máximo que ela pode ajudar, ok? Principalmente se você for falar com os seus líderes de grupo. Chegar no seu líder de grupo e falar, você pode ser meu confidente? Talvez essa pessoa já esteja com o número limite dele, que ele pode atender durante a semana, ok? Então, ela vai falar não, mas ela vai te ajudar ou vai te direcionar para alguém da equipe para você buscar alguém na sua célula, alguém no seu ministério para poder convidar. Lembrando, essa pessoa precisa ter feito o ciclo do 30 semanas para ser confidente. Letra B, certifique-se que seu confidente fez todo o programa e esteja vivendo as 8 decisões. Porque o 30 semanas, ele não é um curso. O 30 semanas, ele é um valor, ele é um princípio que a pessoa agrega na vida dela. Tem muitas pessoas que fizeram apenas um ciclo. E elas agregaram esse valor, esse princípio na vida dela e elas vivem o 30 semanas. Mesmo não estando no 30 semanas, ok? Então você precisa perceber isso nessa pessoa. Essa pessoa ela tem um estilo de vida que demonstre que ela fez o 30 semanas, que o 30 semanas fez diferença na vida dela, ok? Ela vive de acordo com o que fala, tem um relacionamento com Jesus, isso é imprescindível. Ela expressa o desejo de ajudá-lo em seu processo de recuperação, que essa pessoa também ela tem que expressar o desejo, porque tem pessoas que, mesmo a gente explicando, ela não vai se sentir confortável, ela não vai se sentir apta. Isso é uma decisão da pessoa. Tem pessoas que vão optar em não serem confidentes, elas não querem ouvir a história das pessoas. Isso vai acontecer, ok? Então você precisa entender se a pessoa tem aptidão para isso, se a pessoa demonstra o desejo de fazer isso ou não, ok? Você não pode forçar uma pessoa a fazer isso, você vai convidá-la e essa pessoa tem todo o direito de ser o seu confidente ou de dizer para você que ela não pode, ok? Não se sinta rejeitado, por favor. Então vai ter que fazer outro ciclo na rejeição. Entenda, a pessoa tem um limite e a pessoa tem um limite de tempo também, ok? Talvez a pessoa já esteja servindo em outros ministérios, então esteja atento a isso também. Ela demonstra sensibilidade, compaixão, cuidado, esperança, sem ter pena de você, que tem pessoas também que talvez possam querer desenvolver mais um problema. Essa pessoa ela tem que te ajudar, sem desenvolver um relacionamento de codependência com você. Você entendeu? Tem que ser aquela pessoa que não olhe para você e não tenha pena de você. Essa pessoa pode sentir compaixão, pena não. Você entendeu? Porque se ela sentir pena de você, talvez tenha o risco de se desenvolver um relacionamento de codependência. E isso gera problema. E das premissas que nós temos no 30 semanas é que o 30 semanas não gera problema. O 30 semanas ele gera soluções, ok? Essa pessoa também precisa expressar que ela seja um bom ouvinte. E que ela seja forte o suficiente para confrontar a sua negação ou procrastinação. Você entendeu? Tem pessoas que você vai convidar para ser confidente, você está delegando a essa pessoa uma autonomia. Qual autonomia? De te lembrar. Hoje nós temos o 30 semanas. Seja da forma como a gente está tendo hoje, assistindo online, ou presencialmente. Você entendeu? E te ajudar também nas coisas, nas decisões que você precisa tomar. Você entendeu? A pessoa precisa ser forte o suficiente para te ajudar a avançar. Você está entendendo? E essa pessoa também precisa saber compartilhar as suas próprias lutas. Eu lembro a primeira vez que eu fui falar com o meu confidente. Eu estava morrendo de medo, porque era a primeira vez que eu ia falar abertamente com uma pessoa sobre as minhas limitações.
E eu estava morrendo de medo porque eu estava recém-chegado na igreja, eu não conhecia a igreja. E eu pensava, se eu falar todas as coisas ruins e erradas que eu faço, que eu pratico, talvez eu seja impedido de estar nessa igreja, porque eu não conheço essa igreja, eu não sabia que aqui era proibida a entrada de pessoas perfeitas. E que eu seria, como sou, muito bem recebido. Então eu estava com medo de falar. E eu cheguei para esse confidente e eu comecei a encher linguiça. E eu comecei a falar assim, então, eu tenho um problema, e esse problema ele me gera outros problemas. Com o passar do tempo, esse problema ele foi se agravando, mas eu não falava o que era o problema. Esse confidente virou para mim, então, Cláudio, eu sou ex-homossexual, eu fazia sexo com travesti, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu fui arregalando o olho, segurando na cadeira assim, e eu pensei comigo mesmo, meu Deus, perto desse cara eu sou um santo. Eu falei, aqui então pode falar, eu só sou usuário de crack só. E eu lembro que o pessoal riu, a pessoa riu, né? Mas ele foi tão sábio, porque ele percebeu que eu não estava conseguindo falar, ele falou dele, ele falou o testemunho dele. Então que o seu confidente tenha essa sabedoria, se você tiver essa limitação, essa dificuldade em falar sobre você, que o seu confidente fale sobre ele. Conte o testemunho da onde que Jesus o resgatou, da onde que Jesus o tirou, da onde que Jesus puxou ele, que trouxe ele. Que ele tenha essa sabedoria de poder falar sobre as próprias limitações dele. Que ele também entenda o papel do confidente. Qual que é o papel do confidente? O confidente ele ora com você. Ele orienta no desenvolvimento das escritas das suas memórias. Será apenas um ouvinte e após a conclusão da escrita das suas memórias. Ele aponta, quando necessário, para alguma direção, oferecendo-lhe um ponto de vista objetivo e não de conselheiro, ok? Ele não dirá o que fazer, mas apontará os bloqueadores e as válvulas de escapes ou compensações. Ele vai te ajudar sem te dizer o que você tem que fazer. Isso é conselho. Aí você vai, é outra necessidade. Lógico, se você precisar de um aconselhamento, de um acompanhamento que seja psicológico, a igreja vai ter toda a alegria em ou marcar para você um acompanhamento, um aconselhamento pastoral, ou até mesmo indicarmos para vocês algum psicólogo cristão, ok? Auxilia no processo de restauração de relacionamentos, mas não será ele que irá consertá-los. Ou seja, ele vai, depois da escrita das suas memórias, das duas listas que forem surgir, pessoas que você vai precisar liberar perdão e pessoas que você vai precisar pedir perdão, ele vai te orientar. Ó, esse aqui está na tal lista, esse aqui está em tal lista, mas ele não vai fazer isso por você. E nem vai junto com você, por favor. Ok? Os encontros com confidentes são restritos aqui dentro do espaço da igreja, certo? E eles apenas orientará, não fará o trabalho por você. Pode ser substituído, desistir ou até mesmo recusar o seu convite. Escolha alguém que lhe transmita confiança. Jó 7,11, por isso não me calo. Na aflição do meu espírito me desabafarei. Na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Lembre-se da característica do seu confidente. Temos aqui o acróstico com a palavra confidente. Ele é confiável, ora por você, não julga, forte para confrontá-lo, identifica as suas reparações, dá orientações, encoraja o processo de restauração, não condena, te ouve e ele te ama. Reflita aí na sua apostila e escreva. Agora que você começou a compreender a necessidade de ter um confidente no seu processo, escreva abaixo aí o nome de algumas pessoas que você poderá convidar. Não é ainda, é só sugestão. Você lembrou, o meu líder de célula já fez 30 semanas, aquela pessoa da minha célula já fez 30 semanas, aquela pessoa que serve comigo no coral já fez 30 semanas, aquele irmão que serve comigo no Ministério de Ignição já fez 30 semanas, aquele irmão que serve comigo no Ministério do Estacionamento já fez 30 semanas, aquele irmão que serve comigo na recepção já fez 30 semanas. Vai colocando o nome das pessoas. Seu confidente já deve ter completado pelo menos um ciclo do 30 semanas. Fazer 30 semanas não é que ele já passou pelo 30 semanas, tem pessoas que já passaram. Ele tem que ter concluído o processo do 30 semanas, para você convidá-lo. Você já fez 30 semanas? Eu fiz quando era CR, eu fiz há alguns meses. Não,
tem que ter concluído o processo do 30 semanas, ok? Sexto, não deixe para amanhã. Ou deixe para um momento mais oportuno, vamos colocar dessa forma. Salmo 119, 60. Eu me apressarei e não hesitarei. Não permita que a procrastinação prejudique a sua decisão. Gente, não dá para você chegar no final do processo. Tem pessoas que no final do ano passado, no final do ciclo do ano passado, para que elas pudessem cumprir a exigência, porque existe uma exigência de você ter 75% de presença. Você que está preocupado com a sua presença aí também, fique tranquilo, ok? O pessoal já deve estar respondendo para você aí no chat. Mas as presenças só vão ser computadas quando, em nome de Jesus, a gente retornar com os encontros presenciais e com os grupos de apoio. Então, somente nas reuniões de encontro, que em nome de Jesus, o mais breve possível, retornaremos, estamos em oração para que esse problema seja logo resolvido, seja encontrada a cura para o coronavírus e a gente possa mesmo retornar com as nossas atividades normais, todas as nossas atividades normais. Então estamos em oração quanto a isso, para que o mais rápido, o mais breve possível, Deus possa intervir e a gente consiga retornar com todas as nossas atividades normais, com as escolas, as crianças, com o nosso trabalho, com a nossa igreja, com tudo da forma normal. Então esteja junto com a gente em oração. Estamos orando incessantemente por isso. Então, só quando os encontros voltarem a ser presenciais e forem ter os grupos de apoio, aí sim voltaremos a computar as presenças, tá bom? Então fique tranquilo aí. Deus deseja que você ande próximo de alguém que o ajudará durante todo esse processo e potencialize o seu relacionamento com Deus. Para tanto, esteja pronto. Suas memórias são ferramentas poderosas para a sua cura. O seu confidente será essencial nessa etapa. Apenas o movimento de tirá-las de dentro de você e colocá-las num papel já será terapêutico e abençoador. Depois, fazer a leitura completa das suas memórias é uma etapa profundamente curadora, ao fazê-la na presença de alguém que o ouve com empatia e respeito. Vença a vergonha. Abra o seu coração. O propósito da culpa é fazê-lo sentir-se mal com o que fez no seu passado, sem nenhuma transformação no presente. Todos precisam de ajuda. Suas memórias gerarão convicção para o arrependimento e não para a condenação ou para a paralisia. Letra C, tenha coragem. O medo impede você de que expresse honestamente nas partilhas e nas escritas da sua memória. Não permita que isso aconteça. Tenha coragem e seja totalmente aberto. Seja honesto. Não se prenda à autocomiseração, desculpas ou pensamentos desonestos. Seus pensamentos mudam, mas a verdade, a palavra de Deus não muda jamais. Diante dela, você pode ser autêntico e viver o lindo processo de transformação para o seu melhor. Também faça um planejamento, tenha planos, com datas previstas, do tempo que você precisará para decidir e posteriormente sobre o seu processo de escrita das memórias. Compartilhe esse plano de desenvolvimento com o seu confidente. Reflita aí, você deseja ter um confidente? E assinale aí na sua apostila sim ou não. Para concluir, Salmo 27, 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de que terei temor? O Senhor, Ele é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Assim como é necessário ter um grupo de apoio para a partilha das suas emoções e experiências, é preciso ter um confidente para a partilha das suas histórias de vida. Não tenha medo. Como eu disse no início, quando caminhamos sozinhos podemos ir até mais rápido, mas nunca iremos mais longe. O 30 semanas não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona, uma jornada. Admita que você precisa de ajuda e que sozinho não vai conseguir ir muito longe. Reconheça que até agora tentou ir sozinho e não chegou muito longe, como diz o sábio sobre você, seu confidente e Deus. Eclesiastes 4:12, e um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa ou não se rompe com facilidade. Estabeleça uma data
para ter um confidente confirmado. Aí, na sua apostila, tem aí um espaço para você colocar uma data. Então, você precisa colocar uma data aí, para que você, até essa data, já tenha o seu confidente certo, ok? E se você já tem alguém em mente, alguém que você já planeja convidar para ser o seu confidente, coloque o nome da pessoa aí. Uma das decisões importantíssimas, essa primeira decisão de admitir, onde nós aprendemos e com o tempo a gente vai percebendo quão importante é a gente admitir para a gente admitir para Deus e a gente admitir para alguém da nossa confiança. É insanidade a gente fazer repetidas vezes a mesma coisa esperando um resultado diferente. Talvez assim como eu, você durante muito tempo quis fazer do seu jeito, quis fazer da sua maneira. Experimenta fazer do jeito de Deus, experimenta fazer da forma como Deus orienta. Eu levei muito tempo da minha vida para entender que o jeito de Deus é melhor, que a forma de Deus é melhor. Eu sempre pensava, dentro da minha limitação, da minha pequenez, do pouco conhecimento que eu tinha sobre os fatos, que as minhas decisões, as minhas escolhas eram as melhores. Até que eu, de tanto apanhar, de tanto as coisas darem errado, de tanto eu me frustrar com as minhas más escolhas, eu comecei a pedir a ajuda de Deus. E ao receber as orientações de Deus, comecei a fazer. Eu comecei a deixar a minha vontade de lado para que a vontade de Deus acontecesse na minha vida. E eu confesso para você que essa foi a melhor decisão que eu tomei. Confiar em Deus. Admitir para Deus que eu era impotente perante os meus problemas e que sozinho eu não ia conseguir. E ao seguir essas orientações de Deus, por isso que a gente tem colocado para você aqui as orientações. Por isso que a gente tem compartilhado as nossas histórias, as nossas, muitas vezes, frustrações, para que você possa fazer da forma correta, para que você possa buscar em Deus e ao receber essa orientação de Deus, você cumprir. Sempre a vontade de Deus vai ser o melhor. Talvez você não entenda. Por quê? Porque o nosso pecado, os nossos erros, o que a gente faz de errado, muitas vezes de forma consciente, mesmo já sabendo que isso não resolve as coisas, a gente continua fazendo, muitas vezes, porque isso gera um pouco de alívio. Por isso que nós chamamos de válvula de escape ou compensação. Porque isso gera, mesmo que seja pequeno e de uma duração muito breve, um pouco de alívio isso gera para você. E fazer a vontade de Deus, na grande maioria das vezes, vai ser um investimento a médio e longo prazo. E eu sei que é difícil você trocar, porque eu sei que para mim foi difícil trocar esse alívio temporário, mas instantâneo, mesmo que pequeno, mesmo que não resolvendo nada, trocar isso pela vontade de Deus, que é esse investimento a médio e longo prazo. Talvez eu veja, mas vai ter coisa que eu só vou saber na glória. Mas você pode ter certeza, ao confiar em Deus, ao seguir esse direcionamento de Deus, ao seguir as orientações de Deus, isso vai ser o melhor para a sua vida. Porque o nosso futuro para Deus já é passado. Então ou a gente ora, recebe essa orientação de Deus e toma a decisão em cima do que Deus orientou, ou senão a gente continua seguindo as nossas vontades e depois a gente atormenta Deus orando para Ele consertar o que a gente fez de errado. Isso é uma escolha, minha e sua. Ninguém pode fazer por nós. A escolha é sua.
Então escolha fazer a vontade de Deus, escolha seguir as orientações de Deus. Quando a gente dá uma orientação no 30 semanas, a gente já fez, muitas vezes de forma errada. Então a gente aprendeu com o erro. Então que você não precise errar para que você aprenda. Seja sábio, aprenda com o nosso erro. Nós estamos com esse ministério na igreja já há 15 anos. Esse já é o 5º ano do 30 semanas. E durante 10 anos usamos o ministério celebrando a recuperação. Então, gente, tudo que era para fazer de errado, a gente errou já. Errou em nós. Erramos em nós mesmos. Para que você agora possa pegar de uma forma correta e viva o melhor que Deus tem para você. Mas isso é uma escolha, e essa escolha é sua. Você precisa escolher viver, receber e seguir as orientações de Deus para viver o melhor de Deus na sua vida, em toda a sua família. Porque não adianta você ficar tentando mudar as pessoas. Você pode permitir Deus te mudar. E a mudança que Deus gerar na sua vida vai gerar mudança em todos os seus relacionamentos.